Olá pessoal, meu nome é Rafael, esse aqui é o meu canal, Teacher Rafael, e hoje nós vamos gravar a segunda parte da revisão para a prova do Colégio Naval. Se você ainda não viu a primeira parte, vou deixar aqui linkada no i, então assiste a primeira parte da revisão e agora a gente vai fazer a segunda parte. Mas antes, se você não é inscrito no canal, aproveite e se inscreve logo no canal para você não perder os próximos vídeos e já deixa aquele like aí no vídeo, compartilha com seus amigos e bora pro vídeo. Então vamos lá, pessoal. A segunda parte. São alguns tópicos que ficaram faltando. Lembrando, se você não viu a primeira parte, eu vou deixar aqui linkado no i. Você assiste lá a primeira parte e depois você continua aqui na segunda parte, que eu estou tentando pegar todos os temas do edital. Então vamos lá. O primeiro tema é o infinitivo. O infinitivo em inglês é o seguinte. Você vai ter o to mais o verbo. Por exemplo, I prefer to go to the beach. Eu prefiro ir à praia. Então esse ir em inglês seria to go. Mas também pode ter o infinitivo com o ing. Tem alguns verbos que após esses verbos a gente precisa colocar ing. E esses verbos, alguns deles são o verbo enjoy, que é o verbo gostar, o verbo finish, que é o verbo terminar, o verbo miss, que é o verbo sentir falta, e o verbo keep, que é o guardar. Então, por exemplo, I enjoy running every day. Eu gosto de correr todos os dias. Então, esse running, ele está recebendo ing por causa do verbo enjoy. Outra coisa que a gente precisa ter em mente com o infinitivo é que verbos modais, após os verbos modais, a gente não pode usar o to. O verbo vai ficar normal. Por exemplo, they would like to start a new job. Eles gostariam de começar um novo trabalho. Então, o verbo modal aí é o would e o verbo principal é o like. Então, depois do would, por ser um verbo modal, eu preciso colocar o verbo sem a partícula to. Outro tema que o edital pede é o imperativo. O imperativo nós teremos dois tipos. O imperativo afirmativo, que vai ser apenas o verbo, e o imperativo negativo. Eu preciso usar o auxiliar do mais o not, que é o don't. Por exemplo, listen, I need you go now. Ouça, eu preciso que você vá agora. O imperativo está na parte do listen, é como se fosse uma ordem. Ouça, eu preciso que você vá agora. Esse é o imperativo afirmativo. O imperativo negativo seria don't eat this cake. Não coma esse bolo. Então, o don't, mais o verbo aí, está sendo como uma ordem também, uma proibição. Não coma esse bolo. O edital, ele coloca os tempos verbais. Simple present, present continuo, simple past, past continuous, e o future with going to, que é o futuro com going to. Eu tenho vídeos aqui no canal explicando todos esses tempos verbais, então eu vou falar aqui muito por alto e depois vocês procurem aqui no canal, eu vou deixar pelo menos um linkado aqui, e vocês vão e assistem os outros, tá? Vamos lá, o simple present. Na afirmativa, o verbo, quando você for conjugar com I, you, we e they, ele não sofre alteração nenhuma na afirmativa. Mas se você for conjugar com he, she ou it, o verbo pode receber s, es ou ies. Tá? E na negativa e na interrogativa, você vai precisar de auxiliares. Por exemplo, com I, you, we e they, você vai usar o auxiliar do, ou na negativa, don't. E com he, she ou it, você vai usar o auxiliar does ou doesn't na negativa. O present continuous, a gente precisa usar o verbo to be mais o verbo principal com ing, tá? Tanto na afirmativa, quanto na interrogativa, quanto na negativa. E o verbo to be, se você ainda não sabe, o verbo to be vai ser com I, eu vou usar o am, com you, we e they, eu vou usar o are, e com he, she ou it, eu vou usar o is, tá? Então, se você for montar uma frase negativa, por exemplo, você vai precisar colocar o verbo to be, mais o not, mais o verbo principal com ing. O passado simples, o auxiliar é o did. Então, se você for montar frases interrogativas ou negativas. No negativo, você vai precisar do did mais o not, ou didn't. Mas se você for montar frases afirmativas, você terá verbos regulares e verbos irregulares. Os verbos regulares em inglês, eles vão receber ed. E os verbos irregulares, eles terão a sua forma própria. Então, você tem que pegar uma lista e procurar qual é a forma dele. Tá? Lembrando, quando você usar o did no passado, na interrogativa ou na negativa, o verbo volta ao normal, tá bom?
Por exemplo, na afirmativa fica I went to the beach yesterday. Eu fui à praia ontem. Se você for colocar na negativa, fica I did not go to the beach yesterday. Eu não fui à praia ontem. Então, se você vai colocar o did not, então o verbo went, ele volta à sua forma go. Tá? Você não pode falar did not went. Passado contínuo. O passado contínuo, você vai usar o verbo to be no passado, mais o verbo principal com ing. Por exemplo, o verbo to be, no passado, ele tem duas formas. Quando você for usar os pronomes I, he, she e it, você vai usar o was. Quando você for usar com you, we e they, você vai usar o were mais o verbo principal com ing. Na interrogativa, na negativa e na afirmativa. E o último tempo verbal é o futuro com going to. O futuro com going to, a estrutura vai ser verbo to be, mais o going, mais o to, mais o verbo na sua forma normal. Então, e lembrando, o verbo to be ele vai seguir o sujeito. Se for I, vai ser I am going to. Se for he, she ou it, vai ser is going to. Se for you, we e they are going to. O edital ele também pede formas. Formas como assim? Ele quer que você saiba a forma afirmativa, negativa, interrogativa e short answer, que é a resposta curta. Então, quando eu ensino para os meus alunos, eu sempre ensino com uma fórmula. Por exemplo, afirmativa, a fórmula é sempre sujeito, verbo e complemento. Por exemplo, she goes to the beach. Ela vai à praia. Então, esse she é o sujeito, o goes é o verbo e o to the beach é o complemento. Na negativa, você já precisa usar sujeito, mais auxiliar, mais o not, mais o verbo principal, mais o complemento. Então, ficaria she does not go to the beach. Ok? E na interrogativa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o auxiliar e colocar na frente, mais o sujeito, mais o verbo, mais o complemento e o ponto de interrogação. Então ficaria does she go to the beach? Ela vai à praia? Lembrando que essa frase está no presente. Se vocês forem fazer no passado, vai ser o did como auxiliar. Se for o present continuous, vai ser o verbo to be como auxiliar. Se for o past continuous, vai ser o verbo to be no passado. E se for o going to, vai ser o verbo to be. Então, lembrem que eu tenho aqui no canal vídeos explicando esses tempos verbais mais detalhadamente. Aqui eu tive que explicar bem rápido porque é uma revisão. Outro tópico do edital é o there be, que ele tem a tradução de haver ou existir. Tá? Então, vocês têm que ter a ideia que eu terei o there be no presente e o there be no passado. O there be no presente vai ser there is para singular e there are para o plural. No passado, eu teria o there was no singular e o there were no plural. O edital também pede o verbo modal can, que ele tem a tradução de poder. Então, na ideia afirmativa é can, na negativa pode ser o can't ou cannot. E esse verbo modal ele tem a ideia de possibilidade, de permissão ou de habilidade. Por exemplo, I can drive a car. Eu posso dirigir um carro. Então essa frase está te dando a ideia de habilidade. Você tem habilidade para dirigir um carro. O edital pede quantifiers. Quantifiers, na prova passada, caiu how many e how much. Vocês têm que ter a ideia que o much é para incontáveis e o many para contáveis. Por exemplo, how much sugar do you need? Quanto açúcar você precisa? A ideia aqui, o açúcar, é um substantivo incontável, porque você não consegue contar açúcar. Para você conseguir contá-la, você precisa usar alguma medida, por exemplo, 1 quilo, 100 gramas, tá? Essa é a ideia do incontável. O many você usa para contáveis. Por exemplo, how many students are there? Quantos estudantes estão lá? Então, você dá para contar os estudantes. Então, você vai usar o how many. Outro quantifier importante é o little e o few. O little ele tem uma ideia negativa e o few tem uma ideia positiva. Lembrando que o little vai ser incontável e o few contável. Por exemplo, com o little vai ser add little sugar.
adicione pouco açúcar. Lembrando que o açúcar é incontável. E o few vai ser o contável. There are few people in the theater. Há poucas pessoas no teatro. Então, as pessoas do teatro são capazes de você contar. Então, few. Outro tópico do edital é o genitive case, que é o caso genitivo. Ele dá a ideia de posse. Por exemplo, na frase The car of my brother. O carro do meu irmão. The car é o objeto possuído. My brother é o possuidor. Então, para você transformar essa frase com of para o caso genitivo, você precisa botar o apóstrofo S. Então, vai ser My brother's car. E você traduz de trás para frente. O carro do meu irmão. E vocês têm que lembrar dos usos do caso genitivo. Porque na prova passada, o CN colocou uma questão que você tinha que achar qual era o uso do caso genitivo errado. Então, nessa questão, ele acabou utilizando praticamente todas as regras. Primeira coisa que você tem que ter em mente é que o caso genitivo, se a palavra terminar em S, você bota só o apóstrofo. Se a palavra não terminar em S, você precisa botar o apóstrofo S. Por exemplo, student's book. O livro dos estudantes. Estudante está no plural, botei só o apóstrofo. David's dog. David termina com D, não termina com S. Então, preciso colocar o apóstrofo S. Fica o cachorro do David. Um outro exemplo é Each are Fred's and Eric's cars. Aí eu estou perguntando quais são os carros do Fred e do Eric. Se você perceber, cars está no plural. Então, a ideia é que eu vou ter um carro para o Fred e um carro para o Eric. Então, eu vou precisar colocar um apóstrofo S tanto no Eric quanto no Fred. Vocês têm que imaginar, quando o objeto é para quando é vários objetos, um para cada pessoa, você tem que colocar o apóstrofo S em cada pessoa. Imagina o seguinte, se fosse uma frase, se você tivesse que dividir em duas frases, uma teria que ter o apóstrofo e a outra também. Uma frase você ia ter que falar do carro do Eric e na outra frase você ia ter que falar do carro do Fred. Outro exemplo é quando eu vou falar This is Emily e Eric's house. Aí eu estou falando que existe uma casa só e essa casa é tanto da Emily quanto do Eric. Quando eu tenho um objeto para os dois, eu coloco o apóstrofo S só no último. Outro exemplo que caiu na prova foi This is my father-in-law's house. Essa é a casa do meu sogro. Então, quando o substantivo é composto, father-in-law, composto por duas palavras, o apóstrofo S vai ficar sempre na última. Então, law não termina em S, precisei colocar o apóstrofo S. E o último exemplo é I'm going to Grandpa's. Eu estou indo para a casa do meu avô. Você não viu a palavra casa aí, só viu Grandpa's. Mas está subentendido que você vai para a casa dele. Então, quando alguma palavra fica subentendida, você pode colocar apenas o apóstrofo S. O último tema são as double H question, que são as palavras que a gente usa para fazer pergunta que começam com WH. E elas são Who, que é quem, por exemplo. Who are you? Quem é você? What, que é o que ou qual. What is your last name? Qual é o seu último nome? Which, que é o que ou qual, mas diferente do what, o which vai te dar opções de escolha. Por exemplo, which color do you prefer? Black or green? Qual cor você prefere? Preta ou verde? Aí eu estou te dando opções. Quando você tiver opções, você usa o which. O where significa onde. Where are you from? De onde você é? Whose, ele tem a tradução de quem. Por exemplo, whose backpack is this? De quem é essa mochila? Why, que é o porquê para a pergunta. Por exemplo, why are you studying English at this school? Por que você está estudando inglês nessa escola? E por último, o when, que é quando. Ele dá uma ideia de tempo. When is your birthday? Quando é o seu aniversário? E essa foi a nossa segunda parte da revisão, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham conseguido revisar as matérias do edital. Se você gostou, deixe seu like aí no vídeo e compartilha com seus amigos que irão fazer a prova. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal para ajudar o canal a crescer. E é isso, pessoal. Desejo uma boa prova para quem for fazer no final de semana. E nos vemos no próximo vídeo.